Hoje nós vamos falar sobre os mandamentos. Essa é uma série aqui no canal. Eu estarei trazendo um pouco sobre cada mandamento, tá bom? Mas hoje eu irei introduzir vocês ao mandamento em si. O que é um mandamento? Antes da gente começar o primeiro mandamento. Então, bem, os mandamentos, eles são as regras mais conhecidas na história da humanidade. E se nós analisarmos com cuidado, vamos descobrir que os mandamentos não são apenas ordem. E um exemplo prático para isso a gente encontra no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz o seguinte: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, reparem nessa proporção. Antes de qualquer coisa, Deus fala toda árvore do jardim, e depois ele separa uma para ele. A primeira palavra de Deus ao ser humano não é uma proibição, é uma generosidade. O sim vem antes do não, e o sim é imensamente maior. Ou seja, ele ficou com 10%, podemos dizer assim, enquanto a humanidade ganhou 90% de todo aquele jardim. Então, o que Deus está dizendo nessa passagem é que nós podemos desfrutar de tudo, porém da árvore do bem e do mal não comerá, pois irá morrer no dia em que comer. Aqui temos um ensinamento das árvores. O jardim do Éden era cheio de árvores. Então, como o ser humano, sozinho, poderia distinguir qual era a árvore do bem e do mal. Com nossa própria sabedoria, era impossível escolher o certo. Uma hora a gente ia acabar escolhendo o errado. Então Deus dá uma ordem negativa para aquilo. Você morrerá. E ele mostra para qual árvore é. Isso equilibra. Você pode comer apenas o fruto da árvore da vida. Então nós sabemos a diferença entre fazer o bem e o mal porque Deus disse para nós. A sabedoria vem da voz de Deus. E quando nós negamos a nossa própria sabedoria e ouvimos a voz de Deus, ela nos leva para a vida. Mas se eu ouvir a minha, vai me levar para a morte. Bom, e o que acontece quando a gente escuta outra voz? Outra voz realmente aparece no jardim, e ela fala: sereis como os deuses. E posteriormente, em Gênesis capítulo 3, do 22 ao 24, acontece uma coisa. Vamos ler capítulo 22, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, os lançou para fora do jardim do Éden, e pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A gente não vai entrar em detalhes sobre essa distinção e esse acontecimento entre o que aconteceria se ele comesse, mas observe que ele decidiu ouvir a própria sabedoria e passou a escutar outras vozes. Então, a voz que eu escolho escutar decide de qual árvore eu vou comer. E avançando para o futuro, a gente entende em Salmos, capítulo 1, do 1 ao 3, que viver pela sabedoria de Deus é se deleitar nas instruções da lei. Isso. Vamos ler junto. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então percebam a inversão. O homem foi expulso do jardim, certo? Do jardim das árvores. E Salmo capítulo 1 diz que o homem, quando se deleita na lei, ele vira uma árvore. O que então ele perde no Éden, Deus começa a devolver por dentro. Então, aquele que se deleita na lei, ele dá frutos, ele prospera, ele traz vida. Ou seja, não significa apenas que eu estarei na vida, me deleitando e meditando dia e noite sozinho, mas eu serei como uma árvore plantada para dar vida para os outros. E quem que não quer ser árvore da vida para os outros?
Por exemplo, para um conhecido, para um vizinho, para um amigo, para um familiar. Nós precisamos trazer vida para nós e para os outros. Tem um profeta que também pega essa imagem da árvore. Jeremias, ele faz a pergunta que já empurra direto para o primeiro mandamento, mas vamos focar então em Jeremias 17, do versículo 5, 7 e 8. Ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, nem deixará de dar fruto. Bom, observem, é a mesma árvore do Salmo 1, mas ele mesmo acrescenta um detalhe decisivo. A diferença entre a árvore seca e a árvore que dá fruto não é o esforço dela, é em quem ela confia, é aonde ela enfia sua raiz. E olhem como Jeremias descreve o problema: aparta o coração do Senhor. É disso que o primeiro mandamento vai tratar. Bom, mas onde afinal está essa vida? Na lei? Bom, antes da gente ir para o Sinai, e ouvir a lei, Moisés fala uma coisa muito interessante em Deuteronômio, capítulo 30, 19 e 20. Olha só. 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida. Está escrito ali com todas as letras. Moisés não diz, a lei é a tua vida. Ele diz, Ele é a tua vida. Amar, ouvir a voz e se achegar e ter um relacionamento com Deus. E é esse o convite dos 10 mandamentos. Eles não são vida, são a voz de Deus ecoando nela. E quem escuta essa voz encontra a vida e vira a árvore da vida para os outros. Então, se nós pensarmos os 10 mandamentos apenas como uma lista de regras morais para cumprir, nós vamos acabar falhando. Mas, se gastarmos tempo meditando em cada uma delas, com cuidado, encontraremos um grande universo de sabedoria. E é aqui que eu encerro a nossa introdução aos 10 mandamentos. E eu quero convidar você a ouvir os próximos que eu irei postar, tá bom? Então aguardem e fiquem com Deus, permaneçam orando e meditando dia e noite na palavra do Senhor, para que você se torne uma árvore para os outros.